Abra sua Bíblia, lá em Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, 10. Está escrito assim na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Na tradução NVI fala: se você vacila no dia da angústia, como vai ser limitada a sua força? Veja que aqui o autor de Provérbios está falando sobre algo do emocional, angústia. Angústia. E quando se fala de angústia, é como podemos imaginar que é algo que está fora do normal que está acontecendo. É uma situação que nos faz pensar que é o fim. É um problema que se levantou, que dá a impressão que não vamos aguentar. Nós vamos externar o nosso emocional quando algo nos acontece. Uma notícia, quando uma porta se fecha, quando um problema surge, seja família, financeiro e assim por diante, nós vamos externar o que de fato é aqui dentro. Quando se trata do emocional, fala da alma. E ele está dizendo, no dia da angústia, é o dia da prova, o dia do cerco, o dia do não, o dia que está dando tudo errado, o dia, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,13, no final, depois de terem feito de tudo. Sabe aquele dia que você disse, eu fiz de tudo, tudo que eu podia eu fiz, para que não acontecesse, para que não desse errado, para que você saísse bem desta situação. E não foi assim que aconteceu. O apóstolo Paulo fala, mesmo você feito de tudo, ele fala no início, vistam de toda a armadura de Deus, para que você possa suportar o dia mau. Dia mau, dia de angústia, vem para todo mundo. E nesta hora, que quando estamos enfrentando esse dia da angústia, o dia da pancada, o dia que estamos, parece que tudo está vindo contra. Por isso que o apóstolo Paulo fala, coloca a armadura para você suportar. Coloca a armadura de Deus, se revista dela para você suportar as pancadas que às vezes vêm. E as pancadas podem vir de todos os lados. E muitas vezes tem coisas que mexem conosco e nós chamamos aquilo de angústia. Estou angustiado, estou triste. Quando vem este dia da angústia, como é que eu sou? Quem sou eu? Como eu vou reagir? Como eu estou reagindo? Quer um exemplo? 1 Samuel 17, 26. Davi diante do gigante. Enquanto isso, o exército de Israel, todos emocionalmente estavam fracos, com medo. E Davi, quando se depara com um homem que tem o dobro da sua altura, Davi é o único que não chama Golias de gigante. Ele chama Golias de incircunciso. Quem é este que não tem aliança com Deus que eu tenho? Quem é este que vai vir lutar contra o exército de Israel? Você veja que Davi, ele não fala, olha o gigante. Não, ele fala, quem é você, o incircunciso? Você não tem aliança com Deus que eu tenho aliança.
O Deus que eu sirvo é Deus poderoso, Ele é muito maior do que você. Tem glória a Deus aqui na igreja. Só que o povo de Israel, que era o exército, eles vacilaram. Eles ficaram com medo. Em vez de eles avançarem, eles só ficavam no lugar gritando, gritando, gritando. E no dia da angústia não adianta gritar. Não adianta ficar falando o que não deve. É no dia da angústia que eu vou me mostrar quem eu sou. É no dia mau que vem. Aí vão dizer para você: nossa, está acontecendo tanta coisa com você e você está de pé. Aí você vai falar assim: eu estou de pé porque eu estou revestido da armadura de Deus. Fala assim: glória a Deus. E o apóstolo Paulo termina dizendo: depois de terem feito tudo, você fez de tudo. E quem já não disse isso um dia? Quando Deus chama Jeremias para ser profeta, olha que interessante. Tem coisas que às vezes nós estamos buscando e não está na vontade do Senhor. Deus chamou Jeremias dentro da casa do Senhor para ser profeta. E ele estava se preparando para ser o quê? Sacerdote. E ele nem imaginava que seria um profeta. E Deus chama ele para ser profeta. E quando que Deus chama Jeremias para ser profeta? No tempo mais difícil que estava acontecendo em Israel. Por isso que quando Deus chama Jeremias, ele fala assim: olha, eu não sei nem falar direito, olha, eu não passo de uma criança. Por quê? Porque ele tinha medo. Ele sabia que estava complicado. Mas Deus vai dizer no capítulo 1 de Jeremias, versículo 19: olha, deixa eu te garantir uma coisa, Jeremias. Se é eu que estou falando, então eu tenho uma boa notícia para você. Escuta isso que Deus está dizendo para você: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Levante as suas mãos e fala comigo. Fala assim: Deus está me avisando que toda esta peleja, toda esta guerra, todos esses problemas que se levantou contra a minha vida, fala bem alto, não vai prevalecer. Fala mais uma vez: não vai prevalecer. Agora mais alto: porque Deus é comigo. Tem glória a Deus aí? Aleluia, pode aplaudir Jesus. Por isso que Salomão fala em Eclesiastes 7,14: quando os seus dias forem bons, aproveite o máximo, porque não sabemos qual é o dia mau. Vou falar de novo: quando os dias forem bons para a sua vida, aproveite. O teu irmão fala assim: se prepare, que vai vir dias bons na tua vida. Fala dias maravilhosos em sua vida. Fala para ele assim: mas não é para ficar trancado no quarto, ficar vendo o celular. Fala para ele: vai aproveitar. Mas quando os dias são bons, muitas vezes não é o que acontece, o que muitos fazem. Ah, mas e agora? Veio o dia mau, nossa, e agora? Como é que vai ser? Irmão, não adianta ficar descobrindo o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, qual vai ser o resultado desse exame, o que vai ser com esta porta fechada, porque quanto mais nós tentamos descobrir, Bispo Bruno, o que vai ser amanhã, ficamos ansiosos. Começa a mente dar a volta, começa a perder noite de sono, começamos a ficar... o desespero começa a entrar dentro de nós. É o dia da angústia, é o dia do não, é o dia que parece que está dando tudo errado na minha vida. E quando nós ficamos tentando descobrir o que vai acontecer comigo, mas não o que Deus vai fazer, mas o que de ruim vai acontecer, já começamos a imaginar: e não vai dar certo, e eu vou morrer, e eu vou acontecer, não, eu não vou conseguir sair dessa que eu estou vivendo hoje, das finanças, eu não sei nem se milagre vai acontecer mais na minha vida, nem sei se essa porta vai abrir. Então quando nós ficamos desse jeito, quando vem um dia mau, querido,
Quando nós tentamos descobrir o que vai acontecer, é onde começamos a ficar ansiosos. E a ansiedade toma conta. E muitas vezes a ansiedade, quando ela vem por a pessoa, muitas vezes, tentar descobrir o que vai ser da vida dela. Eu acho que alguém já fez isso na vida, né? Quando algo acontece, você recebe uma notícia, nós já começamos a imaginar o fim, né? Quando teve aquela época que teve aquela pandemia, no ano 2020, logo no início, eu peguei fiquei com esse vírus, porque eu não posso falar por causa do YouTube, senão derruba. Eu estava preparando, eu estava com um catéter dentro de mim, porque foi colocado por causa de uma pedra que tinha no rim. Uma pedra não, eu tinha 18 pedras. Parecia uma pedreira ambulante. Mas que nada tomar injeção na veia para passar dor, que nada, irmão. É nada, era na cama assim, só dando glória. Oh, Jesus. Mas aí até que deu um momento, não teve jeito. Aí precisou colocar um catéter. Aí depois de uma semana ia tirar. Aí eu fui no hospital. Quando fizeram a ressonância, aí a enfermeira perguntou assim para mim: senhor, o senhor está bem? Eu falei: estou. Só esse catéter está me incomodando, não vejo a hora de tirar. Ela falou assim: você sabia que 50% do teu pulmão está tomado? Eu falei: como assim? Eu falei: olha, eu acho que o senhor está com aquele vírus. O senhor não está com falta de ar? Eu falei: não, estou respirando. Ó. O senhor não está com febre? Eu falei: não. Ele falou: não é possível. O senhor está bem? Eu falei: estou, já disse que eu estou normal. Fizeram o exame. E eu estava realmente com o negocinho lá. Fui para casa. Tive que ficar trancado no quarto. Minha esposa ficou junto comigo. Falei: não fica aqui. Falou: não, vou ficar com você. E ela não pegou. Só que naquela época não tinha remédio. Não tinha nada. Só que quando eu saí do hospital, a moça disse: olha, você não vai poder operar agora. Aí eu fiquei 30 dias trancado, esperando ser liberado e poder fazer novos exames para me operar. Você imagine só, eu não conseguia sair do lugar para andar mais, de tanta dor que eu estava por causa do catéter. Só que a enfermidade eu não sentia. Não sentia nada. Aí quando foi o dia da cirurgia, aprovaram tudo no final do mês. Dentro lá do centro cirúrgico, perguntaram para mim: o senhor, o que o senhor faz? O senhor, o que é? Eu falei assim: olha, eu sou pastor. Mas antes disso, eu lembrei agora, antes disso ela falou assim: o senhor sabe que o senhor estava 50% do pulmão tomado, o senhor, não aconteceu nada com o senhor? Eu falei: não. O senhor não ficou com febre, com falta de ar, não foi para UTI, nada? Eu falei: não. Eu fiquei normal. Ela falou assim. Aí ela perguntou quem eu era, o que eu fazia. Eu falei: eu sou pastor. Eu falei: não precisa falar mais nada não, vamos operar ele, que já sei por que ele não aconteceu nada. Por quê? Porque Deus não quis, gente. O Senhor não quis. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu fiquei sabendo no dia, que era o dia da angústia, quis tomar aqui, bateu um desespero. Mas eu falei: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Assim somos nós, eu e você. Uma notícia, dependendo de como vem, mexe muito. Mas eu quero aqui te dar uma dica de saber como que está o teu coração hoje. Se ele é um novo coração ou não é um novo coração. Abra comigo em Ezequiel 36. 36. Versículo 26.
Dar-vos-ei, ó, escute, Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Escute aqui. É Deus dizendo assim: eu vou te dar um novo coração. Um coração que vai reagir diferente no dia da angústia. Não vai agir mais como antes, dizendo que está tudo acabado, que é o fim, que não vai dar certo. Deus está dizendo assim: vou te dar um coração novo. Por que Deus fala, vou tirar o de pedra e vou dar um de carne? Porque o de pedra você não consegue escrever, não consegue fazer nada. Pedra é duro, não aceita nada. O de carne é ensinável. Ele é diferente. Ele sabe aceitar o não. Ele entende o que é ser corrigido. Ele muitas vezes ele não vai contra aquilo que Deus está fazendo. Então Deus está dizendo assim: olha, muitas vezes você está reagindo não da forma que deveria. E Deus fala assim: então esse dia da angústia que você está vivendo, eu vou te dar um coração novo a partir de hoje. Fala assim comigo: um coração novo. Fala para o teu irmão assim: se ainda está de pedra, Deus vai dar um novinho em folha para você. Você pode dar uma glória a Deus aí para Jesus? Você sabe o que é um coração ensinável? Quem sabe que é um coração ensinável? Levanta a mão aí. Coração ensinável é assim, ó. Se você falar para ele assim: não faça isso, ele vai dizer assim: amém. O não ensinável, ele se levanta, ele se rebela. Ele não aceita, ele briga, ele vai para cima. Eu acho que quem tinha que ouvir isso não veio. Não é verdade? Não veio. Esta pessoa não está aqui. Não é vocês. É para outra pessoa que Deus está falando. E o coração ensinável... Deixa eu perguntar para os casais aí: como é que está o coração de vocês dois? Está jóia? Silêncio, né? Está em silêncio, né? Então tá bom. Então tá bem ensinável o coração de vocês, né? Glória a Deus. Então tá bom. Fico feliz por isso, viu? Deixa eu ir falar um negócio, não vou falar. Não vou falar, não. Vou falar, senão aqui vai me pegar. Abra comigo para a gente encerrar aqui, Êxodo 14. Êxodo 14. Versículo 21. Olha, está escrito aí: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 26 diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavalarianos. Olha aqui para mim. Tem hora que parece que, em vez de melhorar uma situação, ela piora. A hora que eu pensei que ia melhorar, piorou. É o que está acontecendo aqui. Deus falou para eles que ia resgatá-los com mão forte do Egito. E eles não sairiam do Egito como escravo, mas saiu com riquezas e saíram de mão cheia. Olha que interessante, foram humilhados,
quando Deus dá a ordem para sair, eles saem e saem de mão cheia. Porque os egípcios entregaram todo o ouro que tinha na mão deles, só para ficar livre do povo hebreu. Deus vai dizer através da boca de Moisés que estes egípcios nunca mais eles iam ver na frente. Era a última vez que estavam enxergando essa guerra, esta luta. Porque dali em diante Deus daria paz. Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Você está vivendo um tempo de angústia, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer neste finalzinho de mensagem: esta guerra que você está enfrentando está chegando ao final e nunca mais vai se repetir na tua vida. Vou falar de novo. Levanta a tua mão bem alto. Fala assim: em nome de Jesus, esta guerra não vai mais se repetir na minha vida, porque o Senhor está colocando um fim em nome de Jesus. Agora veja, Deus vai dizer através de Moisés: aquietai-vos e vede o livramento que Deus vai dar a vocês, que nunca mais vocês vão tornar a ver esse egípcio. Então Deus estava o quê? Animando aquele povo. Porque a Bíblia vai dizer, nos versículos anteriores, em outras versões, que quando eles estavam assentados de frente ao mar vermelho, que não é vermelho, é mar de juncos que chama, mas se tornou essa tradução por causa da Bíblia, que era a Bíblia inglesa, Bíblia em inglês, que é a King James em inglês, então eles interpretaram como mar vermelho, mas é mar de juncos. Mas deixa para lá. Eles chegam, atrás vem Faraó, levantando uma poeira, mas Deus permitiu essa perseguição, para ele mostrar que ele era Deus, e nunca mais ia se levantar isso. Aí Deus manda Moisés levantar a mão. Estende a mão, Moisés. O mar se abriu. Fala assim comigo: ele levantou a mão no dia da angústia. Fala: no dia da angústia ele levantou a mão. Levanta a tua mão assim. Você sabe o que é levantar a mão? Me pergunte o que? Profetizar. Fala assim: eu profetizo um grande milagre na minha vida hoje. O mar vai se abrir, vai ter resposta de Deus. No dia da angústia Deus fala: levanta a mão. O mar se abriu. Não se abriu? Sim ou não? Deus diz: vai passar em terra seca, não molhado, porque se passar em terra molhada vocês vão atolar. Aí como é que faz para o mar se abrir? Com um vento para secar a terra. Se o mar se abrisse daqui para lá, não ia secar a terra ficaria molhada. Então Deus mandou um vento de lá para cá, que foi um vento quente. Então o vento vem rasgando, rasgando, e Moisés lá, e o vento vem rasgando, e as paredes do mar se formando, e o vento vem quente secando a terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso que Deus colocou a coluna para trás e a coluna de nuvem para trás e de fogo. Quando a de nuvem foi para trás do povo egípcio, a nuvem molhou a terra. Foi aonde os carros, todo o exército de Faraó começou a atolar. E eles não enxergavam o povo de Israel da frente. Por quê? Porque a coluna estava atrás. E quando chegaram do outro lado, todos festejando, Deus falou para Moisés: epa, espera aí, antes de vocês cantar um hino da vitória, faz um negócio. O quê? Levanta o teu cajado, estende a tua mão e manda o mar fechar. Agora olha aqui para mim, eu encerro. No dia da angústia, não é para você ficar reclamando, não é para você ficar falando que está dando tudo errado, murmurando que a sua vida não vai dar certo. Deus trouxe você aqui hoje para te dizer: nesse dia de angústia não é para vacilar. No dia da angústia não é para você dizer que é o fim. Deus está dizendo para você: para abrir o mar, levanta a tua mão
profetiza, vai se abrir. Vale dos ossos secos, volte tudo ao normal. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí chegou do outro lado, Deus fala, feche o mar. Fala comigo, fechar o mar. O que Deus disse antes? Nunca mais vai se levantar contra você. Só que se o mar ficar aberto, eles vão te alcançar. Deus está dizendo para você, fecha tudo que ficou para trás hoje. Não, você não entendeu. Tem gente deixando aí o passado invadir tua vida. Tem gente deixando as coisas lá de trás invadir tua vida. Deus está dizendo, não, hoje você vai usar mão de profeta e vai levantar o cajado. O que é cajado? Autoridade. Oh, eu sinto Deus aqui neste lugar. Fala assim comigo, Deus está me revestindo de autoridade. Você pode ficar de pé glorificando a Jesus? Aleluia.